Bem-vindos à Noite Informativa, sessão de terça-feira. Tem sido a panagem, portanto, a terça-feira, dedicarmos os nossos 30 minutos para análises, comentários e também debates relativamente a alguns temas importantes, portanto, para a vida política, económica e social do país. E hoje, terça-feira, vai ser mais curta a Noite Informativa. Tal é sabido que logo a seguir, portanto, temos o espaço Linha Aberta, que é transmitida em simultâneo nos canais STV Notícias e também no canal STV Generalista. Tenho o privilégio de receber uma vez mais em estúdio hoje António Mouvilo, a quem saúde. Muito boa noite. Bem-vindo à Noite Informativa. Obrigado. Pois, vamos, durante os próximos minutos, também contar com a presença de Egídio Vaz, portanto, o outro comentador, que vai nos ajudar a olhar para os dois temas escolhidos, portanto, para esta noite. E o primeiro tem que ver com o diálogo político no país, depois da chegada dos mediadores internacionais, e também depois passa, portanto, o pleonasmo, o período que deram as duas partes, o governo moçambicano e também a Renamo, para algumas reflexões e alguns acertos, retomam, portanto, o diálogo político na perspectiva de consertar alguns aspectos e ver se efetivamente a paz definitiva é alcançada em Moçambique. Gostava de ouvir de si, Dr. António Mouvilo, a sua apreciação, portanto, a estas cerca de 2 semanas de trabalho desta equipa de mediadores internacionais e também as respostas que foram surgindo de lado a lado, os avanços ou não, portanto, para a pacificação do país. Bom, eu penso que isso é característico de um processo. Nós temos que perceber que não é algo fácil. A negociação passa necessariamente do entendimento e lembrar que a equipe mista é composta por elementos que precisam de prestar contas, apesar de que, do lado do governo, o próprio chefe de Estado disse que os seus homens não eram meninos de recado, mas pelo simples não, essa interdependência ou interrelação que existe entre a própria comissão mista e os seus líderes é muito crucial na tomada de decisões finais. Mas nós podemos avaliar que, entendendo que é um processo complexo e um bocadinho mais sensível, esses resultados que aparecem à tona, acredito serem encorajadores e esperamos que há um pouco trecho que algo melhor ainda acontece, né? Aquilo que os moçambicanos querem ouvir, na verdade, que a paz em Moçambique tenha sido estabelecida, né, na totalidade. Portanto, isso é que nós queremos, mas voltaria a dizer mesmo que eu penso que são passos significativos que estão sendo dados. Existem alguns impasses, mas eu penso que há avanços, aspectos que podemos considerar que, olha, existem avanços, na verdade, se nós olharmos de onde é que se saiu, até onde estamos, infelizmente, o que nós gostaríamos de ouvir, sobretudo, era que os disparos parassem, né? Se essa discussão que está a existir no Centro de Conferências Joaquim Sissano estivesse a acontecer enquanto não há mortes ou não há perda de vidas humanas e estragos em bens materiais da população, até do Estado, eu penso que seria muito mais salutar, porque a discussão normalmente é importante, mas o que está a manchar, ou a mácula dessa discussão que existe no Centro de Conferência, é o facto de, enquanto de um lado se discute, do outro lado as pessoas continuam a morrer. Essa é que é a grande preocupação. Eu penso que, eu não sei até que ponto a equipa de mediação pode conseguir alcançar consensos das duas partes, sobretudo do lado da Renamo, que a Renamo parasse com as matanças e continuasse com a discussão, como está a acontecer. Eu penso que isso será melhor para o país, melhor para todo mundo. Pois bem, a primeira apreciação aqui é do Dr. António Mouvilo, numa altura em que recebemos em estúdio também, portanto, o Dr. Egídio Vaz, para ajudar-nos a fazer esta introspecção em relação, portanto, ao diálogo político, 2 semanas, sensivelmente, depois do retorno da equipa de mediadores ao país. Não há, diga-se, não há ainda qualquer sinal de que a paz possa ser alcançada muito rapidamente e parece também imperar a teoria do silêncio de parte a parte, não há grandes comunicações, portanto, para a imprensa. Como é que avalia, portanto, esta fase do processo do diálogo político no país? Bom, obrigado. E eu julgo que existe um progresso, existe um pronunciamento recente em que o líder da Renamo, em entrevista à Lusa, durante a notícia de ontem, disse que
sob a mediação de Chissano, conseguiu-se encontrar, pelo menos para ele, algum clima mais ou menos favorável e que ele está desta vez decidido e entusiasmado em encontrar-se muito rapidamente com o presidente Nyusi, pelo que as negociações ou os preparativos para que este encontro aconteça, portanto, estão numa fase muito avançada, portanto, a avaliar por aquilo que são as declarações do líder da Renamo, a Lusa. Portanto, apesar de aparentemente não ter avançado muito ao nível das duas delegações, algo que eu já antevia. Da última vez que nós falamos sobre isso, eu disse claramente aqui que não haveria quase nada, a não ser que existissem outros elementos. Eu disse, recorda-se muito bem, e esse outro elemento apareceu, que é o presidente Joaquim Chissano, que conseguiu conversar com o líder Renamo por 20 minutos a avaliar e a fazer fé nas contas do líder da Renamo, e que este encontro, aliás, este telefônico, proporcionou-lhe novos elementos e novo entusiasmo para que isso acontecesse. Então, esse encontro acontece muito rapidamente. O outro pronunciamento foi do presidente Nyusi, ainda em Washington, em relação a esse mesmo assunto, quando não só briefou, portanto, informou o secretário norte-americano sobre a situação, mas também comprometeu-se lá mesmo em encontrar a paz muito rapidamente. Ou seja, ao mais alto nível existiu estes pronunciamentos que eu posso dizer são encorajadores. Só não teve o eco necessário, tendo em conta o timing, o jornalístico. Aquilo que era notícia do presidente da República em Washington não era justamente sobre a paz. E, portanto, aquilo ficou um pouco diluído, mas os atentos puderam notar este pronunciamento. Da mesma forma que, por exemplo, o Lusa. Esta apreciação otimista minha não é antagônica àquilo que eu sempre disse, a não ser que entrem em cena novos elementos, porque a avaliar por aquilo que é a agenda, eu julgo que a paz estará longe, mas a avaliar e pelas decisões das lideranças é possível que tenhamos pelo menos, não a paz, mas uma trégua militar que nos permita eventualmente passarmos as festas do Natal e do fim do ano não em paz, mas dentro de uma trégua, num calar das armas. Pois bem, parece por aquilo que é, portanto, o olhar a estas negociações, que a ida, uma eventual ida também dos negociadores ou mediadores a Gorongosa é uma hipótese fora, portanto, do baralho. Bom, é uma hipótese fora do baralho, não, vai depender do ânimo. Portanto, aqui é preciso que as duas partes estejam animadas, ou pelo menos uma muito animada. Ou seja, havendo necessidade, é possível sim abrir-se um cordão de segurança para que a equipa negocial consiga entrar até onde o Afonso da Gama disser que estará à altura e à hora marcada. Mas também, havendo vontade proativa por parte das forças de defesa e segurança, é possível, por exemplo, ceder à exigência, digamos, caprichosa da Renamo de afastarem as suas os homens para além de Gorongosa, como eles dizem, as 23 posições que andam por lá. Ou seja, aqui também estamos perante uma vontade e um entusiasmo, principalmente inicial, e que seja superior. Ou seja, se o Estado disser isso não é problema, também não estamos aqui em busca de Afonso da Gama para aniquilá-lo, então pode-se afastar. Mas também o Presidente da República, também a Renamo pode dizer, não, aqui também a ser verdade que eles na verdade querem, então que proponham este corredor de segurança e que eu consiga receber estas pessoas em segurança. Da mesma forma que, por exemplo, como aconteceu com o resgate, o segundo resgate, não foi necessário nenhum afastamento das posições das Forças Armadas de Defesa e Segurança. Ou seja, é possível que ambas as partes, sem necessariamente haver o acordo ou cedência,
as equipas cheguem lá. E que importância é que poderia ter eventualmente também, portanto, esta ida dos mediadores já agora no Gaza? Não sei se iria acrescentar muito ao que já se sabe ou às posições já existentes ou não. A avaliar também por aquilo que se conversou com o presidente Sano, que é parece o novo mediador. Ou seja, aqui também é preciso entender um pouco como é que o líder da Renamo está a jogar não só com os mediadores, mas também a fazer o seu jogo político. Os mediadores que neste momento do lado da Renamo estão sentados foram por sua escolha. Mas parece que não foram suficientes para desbloquear ou para elevar este ânimo para um encontro imediato. Ora, o Joaquim Chissano sempre esteve aqui desde há muito tempo. Agora o presidente Joaquim Chissano que entrou e ele está muito entusiasmado de se encontrar com o presidente o mais brevemente possível e que anunciou que os preparativos estão numa fase muito avançada. Ou seja, de repente então esses mediadores eu não vejo porque é que eles devem ir até onde o Djacama vai dizer que vai se encontrar com eles, quando na verdade ele já está numa fase muito avançada de preparação para a cimeira entre as duas lideranças. Ou seja, por mim, eu não gostaria de estragar esta lua de mel do ânimo do líder da Renamo, que é justamente para nós não perdermos a oportunidade. Portanto, se fosse eu, como mediador, iríamos cingir apenas naquilo que neste momento está à mesa, deixando este encontro entre as duas lideranças a ser organizado a este nível onde está. Pois. Doutor Movilo, esta semana, se quisermos, portanto, ontem, segunda-feira, a Renamo propôs-se ou foi instada, portanto, a submeter nos próximos dias uma série de elementos, portanto, uma lista contendo aspectos que não foram respeitados, portanto, pelo Acordo Geral de Paz, reclamados até pela própria Renamo. O que é que espera que possa constar daí, para além dos já conhecidos aspectos relativos a questões de segurança? E, na sua ótica, julga que depois de apresentados estes elementos, poderão surgir outros elementos, portanto, naquilo que é um habitué, portanto, da Renamo, de trazer sempre algum elemento novo para, enfim, eventualmente esticar o processo negocial ou para conquistar mais espaço, se quiser? Bom, é assim, olha, a Renamo é um ator político, vamos lá, válido em Moçambique, e é verdade que ainda bem caracterizou, nós conhecemos o comportamento e as atitudes da Renamo, no entanto, uma organização, a partir da sua liderança até lá. Mas o mais importante que eu penso é que essa colocação desse desafio de que a Renamo tem que apresentar os elementos que não foram devidamente acautelados ou para se corrigir os erros que foram cometidos no Acordo Geral de Paz, eu penso que isso é crucial porque nós temos assistido muitas das vezes a Renamo sempre, recorrentemente, né, a reclamar que o Acordo Geral da Paz não foi cumprido na íntegra. Quer dizer, para a Renamo existem aspectos que não foram respeitados, que constam do Acordo Geral da Paz e que o governo não respeitou. Então, chegada essa altura, e eu penso que é uma grande oportunidade para a Renamo realmente colocar em pratos limpos quais são esses elementos, quais são esses aspectos que o governo da República de Moçambique não respeitou na implementação do Acordo Geral de Paz. E eu acredito que tantos outros moçambicanos gostariam de saber exatamente o que o governo violou, que fez com que a Renamo não estivesse de acordo e que voltasse às matas, porque muitas das vezes o regresso da Renamo às matas e começar aquilo que vinham fazendo durante os 16 anos que passaram, de martírio nesse caso, eles alegam que o Acordo Geral de Paz não foi cumprido na íntegra. Nesse caso, eu penso que essa é uma grande oportunidade. Agora, perguntar se a Renamo volta de novo a colocar novas exigências, eu penso que isso é de esperar. Nós já sabemos, como eu dizia, nós conhecemos muito da Renamo, mas feliz e infelizmente são os irmãos que nós temos, né? São nossos irmãos, nós não temos como negar. E sabendo e conhecendo corretamente as atitudes que esses irmãos apresentam, a verdade é que nós temos que aprender a nos lidar com isso. Olha, eu vou lhe contar uma história, assim, meu avô sempre me dizia assim, quando você dá meia volta pela cidade, encontras com um maluco, você não pode agir como ele, aliás, você tem que chegar perto dele e faz de conta que você está ao lado dele, quer dizer, tu estás a viver aquilo que ele está a ver, né? Conversas com ele e depois dás uma instrução, ele faz. E uma vez dessa aconteceu, nós estávamos na sala de aulas, nessa altura estava a fazer pré-universitário, então aparece um louco, entra na sala, meus colegas ficaram em pânico, eu chamei ele, disse, anda,
Ele veio perto de mim, falei alguma coisa nos ouvidos, ele disse, ok. Ele saiu, não fez uma confusão nem nada. Então, isso significa que nós temos que nos habituar a esse tipo de ações ou a esse tipo de atitudes. O mais importante, nesse momento, é essa brecha que foi dada à RENAMO, e a RENAMO tem que, seriamente, fazer o levantamento dos aspectos que não foram respeitados, que constam do Acordo Geral da Paz, e que sejam esses aspectos corrigidos uma vez por todas. E nós esperamos que, depois desse processo terminar, a minha expectativa pessoal era de que nós não pudéssemos continuar a ver mais homens com aquele fardamento verde, com colarinho azul. Nós queremos ver Força de Defesa e Segurança de Moçambique, com aquele fardamento normal do Estado moçambicano, apenas isso. Então, eu penso que se isso que está sendo feito é para terminar com esses procedimentos, é para terminar com esses pequenos grupos que existem, que criam instabilidade, que não deixam os moçambicanos em sossego, eu penso que tudo é bem-vindo. É bem-vindo, mas o que exigimos, na verdade, como cidadão, é que a RENAMO realmente haja prontamente, mas com muita seriedade, que apresente esses factos, mas esses factos constam do acordo e ainda existe tempo para se corrigir. Eu penso que o erro é humano, se ontem falhou assim, hoje podemos corrigir para o melhor. Se for algo que é benéfico para o povo moçambicano e para Moçambique, eu penso que é bem-vindo. Pois bem, Egídio Vaz, em relação a este mesmo aspecto, portanto, o fato da RENAMO ter sido instado, convidado a submeter nos próximos dias, os aspectos que considera não terem sido cumpridos, portanto, pelo Acordo Geral de Paz, poderá mudar e em que medida, portanto, o entendimento, portanto, a mesa do diálogo? Bom, para ser muito rigoroso, 3 aspectos muito importantes. O primeiro aspecto é que esse discurso da RENAMO às vezes cola muito porque as pessoas, sabem, têm pouca informação. Eu prefiro um país de pessoas tábua rasa do que um país com pessoas com pouca informação. Porque como um ser pensante, essa pouca informação as pessoas vão extrapolar a níveis até inimagináveis. Então as pessoas acreditam em tudo porque têm pouca informação. Quando nós falamos do Acordo Geral de Paz, muitas pessoas acham que não é um documento acessível. Está na internet, está impresso, é um documento que foi, inclusive, está publicado no Boletim da República. Eu leio, tenho 2 versões para também entender bem. Tenho a versão inglesa e tenho a versão portuguesa. Leio as 2 versões para perceber, afinal de contas, o que aconteceu. O que falhou, de fato, foi a paz sem desarmamento. Ora, se isso é a culpa do Estado moçambicano, e se isso também é a culpa da RENAMO, também ambos partilham a culpa duplamente. Primeiro, pelo facto de um ter escondido os seus homens, o segundo, que é o Estado, pelo facto de ter pretendido que, olha, esses homens que estão lá, ainda bem que não estão conosco, não vamos espantá-los, então vão morrendo aos bocados e de repente a ala militar da RENAMO vai desaparecer normalmente, como se tratasse de um milho que germina e cresce, dá fruto, depois morre normalmente. Não foi isso. Portanto, existe uma RENAMO social que se reproduz instrumentalizando, portanto, as mazelas e as falhas do Estado em poder entregar ou resolver os problemas da sociedade. Portanto, esta RENAMO social não morre, vai se regenerando. Okay? O que falhou, de facto, foi justamente isso, uma paz sem desarmamento. É por isso, nesse momento, eu sou muito rigoroso, já no uso dos conceitos de que uma paz sem desarmamento não é uma paz, é uma trégua. E, portanto, deve ser a RENAMO a desarmar-se por completo. Quando eu me refiro a pessoas com pouca informação, são muito complexas e até se perigosas, justamente porque pessoas com pouca informação não são capazes de fazer um juízo completo. E em Moçambique existe muito isto. As pessoas estão sedentas de informação, mas não têm informação, no final de contas, ok? Então, tudo o resto que a RENAMO eventualmente vir a apontar como falhas, são falhas da própria RENAMO. E existem muitas evidências que o grande problema da RENAMO nesse momento é a organização. E ao longo dos últimos 20 anos de paz, a RENAMO sempre se destruiu, dispensou os seus melhores quadros, marginalizou os tantos e sempre, de tempos em tempos,
A Renamo sempre se renova, mas não para o melhor, sempre para a vulnerabilidade. E, portanto, ela entende claramente que a sua força nesse momento reside justamente nas armas, porque não está em condições de poder competir no terreno, inclusive provavelmente até com o MDM em condições normais. Ora, o que a Renamo está a fazer? A Renamo está a fazer uma coisa interessante. A teoria geral da Renamo, principalmente do seu líder, é infiltrar ou participar diretamente na gestão da coisa pública, neste momento, antes deles poderem ganhar o poder político de governar, ok? Para que eles sejam capazes de controlar os processos por dentro. Enquanto estão a controlar por dentro, estão governando e estão a partilhando a riqueza. Essa é a teoria geral da Renamo. Por quê? Porque ela também lutou 16 anos para impor a democracia em Moçambique, da mesma forma que o partido Frelimo liderou a luta pela libertação do país. Esses dois beligerantes acham-se iguais. Iguais no seu papel da história de Moçambique e iguais também na partilha da riqueza. Não existe nenhuma outra instituição política em Moçambique que tira benefícios diretos da gestão do poder, senão a Frelimo, em virtude de estar no poder, e a Renamo, por reclamar este quinhão da história e, por isso, esta titularidade. Esse que é o problema simples. É por isso que sempre vai perceber que nas negociações onde a UNDM e a sociedade civil querem espreitar, é a Renamo a cilindrar essas pessoas. Simplesmente eliminam-os, porque não são partes do assunto. Como se nós fôssemos, de facto, espectadores de uma arena. Pois bem, eu gostava que falássemos um bocado rapidamente, até porque penso que vamos ter oportunidade ainda ao longo desta semana de falar sobre este assunto. A celebração do dia 25 de setembro foi a data em que foi lançada, portanto, a derradeira ofensiva para, portanto, a libertação de Moçambique. Gostava de ouvi-lo, muito rapidamente, Dr. Movilo. Como é que se podem manter as conquistas do 25 de setembro? Olha, é assim, as conquistas do 25 de setembro podem ser mantidas com a entrega de todos, né? O primeiro é o reconhecimento que os moçambicanos devem fazer perante essas grandes conquistas. Na verdade, nós existimos hoje como um povo com a identidade própria, com um hino nacional próprio, com uma bandeira própria, porque houve um dia como o 25 de setembro em que jovens, homens e mulheres juntaram-se e disseram: olha, chega, nós queremos a nossa pátria, nós queremos aquilo que é nosso. Portanto, eu penso que, com base nessa firmeza que os jovens 25 de setembro tiveram, se pode construir uma fonte de inspiração para os moçambicanos, de modo a preservar aquilo que são as conquistas alcançadas, fruto do 25 de setembro, que na verdade é o dia da insurreição General Almada, né, que foi anunciada, proclamada pelo próprio presidente Eduardo João Mondlane, na altura, e que culminou com a conquista da independência nacional. E as conquistas que podem ser previstas são tantas. A paz é uma delas. Portanto, lembrar que a paz ficou ameaçada com o conflito protagonizado pela Renamo. Mas, na verdade, em 1975, quando nós conquistamos a independência, praticamente havíamos conquistado a paz em Moçambique, né? E é essa que passou a ser ameaçada. Mas, mais do que isso, a própria unidade nacional é uma das grandes conquistas, fruto do 25 de setembro. E, como eu dizia, a identidade nossa. Nós, como um povo, isso foi graças a essa grande data. Razão pela qual cada moçambicano deve se orgulhar por essa data, deve, mas fazer uma reflexão sobre aquilo que ele faz, qual é o contributo que ele está dando para o bem da nação, e sem pôr em causa a data como tal. É verdade que há muitos que dizem: não, essa data é da Frelimo e tal, mas enfim, nós percebemos, porque na verdade no início a Frelimo apenas se prontificou em assumir como o representante dos moçambicanos, e foi graças a isso que nós chegamos até onde nós chegamos. Mas apenas, vamos lá, não dizer aconselhar, mas se calhar dizer aos moçambicanos que é realmente relevante nós preservarmos aquilo que conquistamos como é nosso e damos valor a isso. Pois bem, Dr. Egídio Vaz, muito rapidamente, para este tema que vamos ter a oportunidade de abordar. Bom, como historiador, o 25 de setembro é o dia que na história ficou como o início
da luta armada pela libertação de Moçambique. Portanto, é um dia de todos. Neste momento, o dia foi abocanhado pelas Forças Armadas de Defesa e Segurança, principalmente pela FADEM, em parte por causa de um legado histórico. Ora, o que se pode dizer neste dia é simplesmente isto. Um dia em que os moçambicanos tomaram uma decisão de perseguir o seu devir, que é a independência, por uma via específica que é a armada. E ponto final. Não tem mais nada a dizer em relação aos jovens do 25 de setembro, porque na altura, de facto, não podiam ser velhos a dirigir a luta armada. Ainda bem para que essa data sirva para recordar o senhor Faustino de que, na verdade, à guerra vão os jovens e não as pessoas de terceira idade, porque de facto não é típico de guerra. Muitíssimo obrigado, Dr. Egídio. Muitíssimo obrigado, Dr. António Movil. Nós despedimos, ficamos por aqui, marcamos o encontro de manhã pontualmente às 9 da noite para mais uma noite informativa e seguramente vamos